Boa noite, irmãos. Vamos ler a Bíblia. Você deve trazer sua Bíblia nos cultos, né? Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14. Então disse Moisés a Deus: eis que, quando eu for aos filhos de Israel, e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome e que lhe direi? Então disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Poderoso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos vivendo nos momentos finais que intercede a sua segunda vinda. Estamos atentos, Senhor, para todos os movimentos que têm sucedido em volta de nós. Por isso estamos mais entusiasmados do que nunca tivemos como estamos agora, porque sabemos que nossa redenção está próxima. Enquanto o Senhor não vier, dá-nos força para estarmos no culto, para estarmos na Tua casa, Senhor. Enquanto o Senhor não vier, dá-nos a saúde, tanto no físico, na alma, como no espírito, e que possamos ter prazer em vir em Tua casa e ter esse tempo de adoração ao Senhor, porque ainda é um tempo que o Senhor tem nos reservado a nós, embora sabendo que os dias estão se findando e esse tempo será tirado de nós. Mas enquanto isso não acontecer, não nos deixe ficar longe disto, Pai. Aceite a minha oração a favor dessa pequena congregação, que ela possa estar mais entusiasmada do que quando começou. Fale de uma maneira conosco, em que possamos, Pai, sair daqui melhor do que quando nós entramos. Nós não queremos sair pior, nós queremos sair melhor. Abre o nosso entendimento uma vez mais. Pedimos as bênçãos do Senhor, a cura dos enfermos, a libertação do oprimido, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós lemos no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Vamos estudar, começando com a mensagem: por que crama fala? Por que cramas fala? Você sabe de uma coisa: quando você descobre que você tem um chamado e que Deus te chamou, isso te encoraja. E eu creio que quem te chamou foi Deus. Você crê na sua chamada? Nós devemos crer na nossa chamada. Eu creio que Deus me chamou para pregar esta mensagem. Você crê também que Deus te chamou para servir a Ele nesta mensagem? Então isto vai te dar confiança, vai te dar coragem para prosseguir. Na mensagem, porque crama fala, no parágrafo 89, é uma situação sob controle. Quando Moisés viu que ele havia sido levantado para este propósito, e que ele havia encontrado o grande Deus que o havia feito,
que o havia feito a chamada, cara a cara, e o ungiu, e o identificou, e disse: este é o teu chamado. Este é o teu chamado. Aquilo ungiu a fé que estava em Moisés. Quando nós descobrimos isto, nada mais nos segura. Você tem um destino, é vida eterna. Quando você descobre que você teve essa chamada, Moisés, eu estou te enviando, mostrarei a minha glória, e aqui estou na sarça ardente. Desça ali, e eu estarei contigo. Que palavra de encorajamento. Pode descer, pode ir, eu estarei contigo. Ele não necessitava nem sequer de uma vara. Ele tinha a palavra. Ele tinha a palavra daquele que o chamou. E agora estava lhe comissionando para o seu trabalho. Olha, você também tem a palavra. A palavra veio a mim e veio a você também. Veja, a palavra vindicada ali se dirigiu. Isto ungiu a fé que havia nele. Houve uma unção quando ele descobriu, quando ele viu que era a sua chamada, e agora quem tinha falado com ele estava lhe comissionando. Nos unge quando sabemos que estamos vivendo nos últimos dias, para encontrar que todos esses sinais que viemos estão acontecendo. Quando você vê os sinais do tempo do fim acontecendo nos teus parentes, na sua casa, nos seus vizinhos, no seu lar, na política, na igreja, isso unge a fé do eleito. Não deixa ele desanimado. Ele vê a coisa acontecendo e pode dizer: eu estou no caminho certo. Eu estou vendo a coisa acontecer, aquilo que foi predito pelo nosso Senhor Jesus Cristo e predito pelo nosso profeta e também pelos apóstolos, acontecendo. Isso unge a fé da igreja, unge a fé daqueles que estão querendo ser arrebatados. Aqueles que não estão na igreja só por estar, não vem para o culto atrás somente de uma bênção, de uma cura, talvez para resolver um problema familiar, mas ele está atrás do seu arrebatamento. Ele tem algo maior, e as coisas vai ficando pequena para ele.
Os problemas vai ficando pequeno à medida que a sua fé vai aumentando. Aleluias! Veja, foi dito nas Escrituras que aconteceria nos últimos dias. Capítulo 3 de 1 Timóteo, tendo o seu cumprimento. E a Bíblia se cumprindo tudo, de Gênesis a Apocalipse, trazendo o seu cumprimento daquilo que ainda não se cumpriu, e ela vem cumprindo, e se ela está cumprindo o que diz que aconteceria nesse dia, também vai cumprir aquilo que vai acontecer após o arrebatamento. Eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso Deus é verdadeiro. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Veja os sinais, desde o céu até o poder político, a natureza das pessoas, a desmoralização do mundo sobre as mulheres, como elas fariam nos últimos dias e como fariam os homens, como fariam as igrejas, como faria as nações e como faria Deus. Tudo se cumprindo. Irmão, isso deve ungir a sua fé. Deus falou, tem o seu cumprimento. Se está cumprindo essas coisas, vai cumprir também o nosso arrebatamento. Se está cumprindo isto, vai haver uma transformação de um povo especial, zeloso e de boas obras. Vemos tudo perfeitamente colocado aqui em nós. Leia lá 1 Timóteo capítulo 3, para você ver. Eu vou ver se eu encontro aqui no 1 Timóteo capítulo 3, para você ver se não é umas escrituras que está cumprindo justamente nesse dia. 1 Timóteo, deixa eu ver se é, 2 Timóteo capítulo 3, foi bom eu ler a Bíblia, porque eu já tinha citado 1 Timóteo, é segundo. Olhe o cumprimento das Escrituras, olhando no que eu estou pregando, olha bem o que o apóstolo São Paulo falou nos seus dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homem amante de si mesmo, avarento, presunçosos, soberbos, blasfêmio, desobediente a pai e mãe, ingrato e profano, sem afeto natural, irreconciliável. Não há reconciliação para os tais. Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo do deleite do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-te. Fique longe dessa classe de pessoa. Fique longe dos seus aniversários. Fique longe de sua jantinha social. Fique longe dessas pessoas. É a advertência do apóstolo São Paulo para nós nesta era que nós estamos vivendo.
Oh, isto unge a nossa fé, porque nós estamos vendo que estamos crendo num Deus verdadeiro, que fez a promessa e vai cumprir esta promessa. Não tem diabo que segure essa noiva aqui na terra. Deus arrebatará ela. Nos move em grande círculo, nos separa de outras coisas do mundo. Não importa quão pequenos somos. Mas eu sou tão pequeno, eu sou tão humilde. Não importa. Quão poucos somos. Quanto seria de nós? Zombando não faz nenhuma diferença. Isso é tudo. Ouvemos, há algo dentro de nós que é muito mais forte do que qualquer exército que pode existir. Nosso Deus é muito mais forte que qualquer problema que você possa enfrentar. Isto, veja bem, isto nos traz para fora sua fé quando vemos essas coisas sucedendo aqui. Agora aqui lemos outra vez que Moisés ele estimou, ou seja, ele gostou mais do vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Ele estimou mais o vitupério de Cristo. Recorde, o vitupério de Cristo. Há um vitupério em servir a Cristo. Se você é bem popular com o mundo, então você não serve. Você que sabe. Se você é popular, todo mundo te gosta, todo mundo te sente bem com você, então você não serve a Cristo, porque o que serve a Cristo, ele é indesejável. Ele não é bem-vindo em muitas reuniões. As reuniões que Jesus não está, ele também não é bem-vindo. Então, se você ainda é popular com o mundo, então você não serve. Você não está servindo a Cristo. Não. Você não pode, porque vê você, há uma reprovação que acompanha isso. Você tem que ser reprovado por aqueles que não seguem o Senhor Jesus. Muitas vezes não queremos isso. O mundo sempre tem reprovado. Eles reprovaram os apóstolos, eles reprovaram Elias, eles reprovaram João Batista, eles reprovaram William Branham e terá que reprovar a você também. Porque estamos na mesma linha que eles tiveram. Milhares de anos atrás, houve uma reprovação que acompanhava isso. Moisés, que seria o faraó, ele seria o próximo faraó, o filho de faraó, e ele seria o próximo faraó favorecido entre as pessoas. No entanto, ele considerou, estimar, significa considerar. Ele considerou a reprovação de Cristo maior coisa do que tudo que o Egito podia oferecer. O Egito estava em sua mão, estava tudo ao seu controle, mas ele
olhou e viu o Egito nos dias da sua melhor, dos seus dias melhor, o Egito florescendo numa situação muito boa, ele viu o Egito em chamas de fogo. O eleito está vendo esse mundo desse jeito. Ele não está olhando aqui ao redor, ele está olhando no final da estrada. Que será deste mundo após o arrebatamento da noiva? Que será de sua casa, do seu carro? Porém, apesar de saber que tomando o caminho de Cristo seria uma reprovação, ele estava muito contente em saber que havia algo que ele o fazia, considerava essa aproximação a Cristo, reprovação de Cristo em lugar maior do que toda a glória que ele herdou. Ele tinha uma herança interior que era muito maior que a herança externa. Ele havia dado. Veja, se pudéssemos ver assim hoje e deixar o Espírito Santo que unge isso que temos dentro, esta fé, uma vida pia, consagrada a Deus. Agora, com uma fé como que ele teve, ele notou e considerou a reprovação uma honra. Hoje alguém diz: você é uma dessas pessoas bem, você se envergonha um pouquinho disso, porém considerou um maior tesouro que todo mundo, porque havia algo nele que permitia falar e dizer: sim, eu estimo isto é uma honra maior, eu estou contente por ser um deles, eu estou contente por ser um dos tais, eu estou contente de poder cantar, eu sou um dos tais. E voltando um pouquinho atrás dessa mesma mensagem, olha bem, o parágrafo 76, quando você sabe que Deus tem te enviado para fazer alguma coisa e você vê se mover ali, não há nada que possa tomar o seu lugar. Quando você descobre, quando você é revelado, eu sou um chamado de Deus, eu tive o chamado dele, não tem ninguém que te pare mais. Nem escândalo, nem pobreza, nem inimigo te para mais, porque você tem um Deus maior do que todas essas coisas. Nada te para, não precisa ficar com medo. Eleito não se escandaliza. Eleito passa por cima de tudo e chega no final da estrada. Veja, não há nada que possa tomar o seu lugar, isso é tudo. Recorde, algumas vezes o Senhor me tem dito algo sobre certas coisas que haveria de suceder. Eu não vou ler e vou citar. Deus mostrou ao irmão Branham, há 2 anos antes de suceder, que ele ressuscitaria uma criança num determinado lugar, e ele viu na visão aquela árvore, e ele viu a estrada, e ele viu uma criança morta. Com 2 anos que passou, ele estava passando neste lugar, e quando ele passou, ele viu o acidente, a criança morta, ele olhou para a árvore, ele olhou para o local, e foi saindo. Quando ele foi saindo, algo bateu nas costas dele. E quando bateu, ele disse assim:
Eu parece que já vi esse lugar, em alguma parte eu já vi, mas eu não vim por esta estrada. E ele pediu para o irmão: olhe na sua Bíblia, veja aí na sua Bíblia, se não está escrito que tal criança seria ressuscitada em tal e tal e tal lugar. Estava lá anotado na Bíblia do irmão que estava com ele. Ele voltou e disse: se esse menino não ressuscitar, neste instante eu colocarei uma placa nas minhas costas, dizendo que eu sou um falso profeta. Ele voltou e orou pelo menino, e o menino ressuscitou, porque Deus tinha mostrado para ele. Como isso dá coragem para você prosseguir. Então, eu falando disto, aqui na mensagem, olhando para o invisível, o profeta diz assim, 25, Moisés, quando ele tinha em ambas as mãos o melhor que o mundo poderia oferecer do que ele poderia olhar. Mesmo assim, quando ele olhou para o invisível, o pior que a igreja lhe poderia lhe oferecer, ele escolheu andar pela fé. Ele escolheu andar através do Deus invisível, considerando aquele maior tesouro do que toda visão poderia lhe oferecer. Aqui estava um reino, aqui estava uma realeza, aqui estava um trono, aqui estava uma coroa, aqui estava tudo em sua mão. Mas mesmo assim, pela fé, quando ele deu uma olhada em Cristo ali fora na poça da lama, ele foi ao seu povo. Nós deveríamos estar olhando desse jeito para a nossa salvação, olha quantas coisas bonitas, quantas coisas que poderia ser adquirida pelos eleitos de Deus, mas os eleitos de Deus não estão olhando para essas coisas aqui de baixo. Ele está olhando o invisível, é aquilo que está prometido para mim e para você também. Eu estava num apartamento de uma irmã lá em Porto Alegre, e ela mora, não sei se é no 4º ou 5º andar, e eu comecei a olhar a cidade. Chamei o irmão André, disse: irmão André, venha ver, dá uma olhada. Você anda na rua, as coisas estão tão bonitas, as lojas todas enfeitadas, e as pessoas admiradas com aquela beleza das lojas, os manequins bem vestidos, os vendedores por ali chamando quem passa para comprar, aquela coisa mais linda, e a gente vê sinaleiro aberto, carro passando, e as coisas bonitas, e o povo se admira. Mas suba um pouquinho, olha de cima para baixo, para você ver a imundícia que é isso aqui. Isso aqui é um verdadeiro hospital de pestilento. Suba um pouquinho na tua fé, você verá a miséria que nós estamos vivendo aqui. Embora nós somos filhos de Deus, mas estamos vivendo num hospital de pestilento. Nós vamos para um lugar que não haverá um cadeirante lá, não haverá um canceroso lá, não haverá um velho lá, não haverá nenhuma sepultura lá. É por isso que nós estamos pregando aqui essa noite e cremos nessas verdades. Suba um pouquinho, suba nessa estatura, olha essa coisa de cima para baixo, para você ver a imundície no que nós estamos vivendo. É como o lixo da Colgate, disse o irmão Brana, é uma imundícia aqui embaixo, mas nós estamos esperando
um reino aonde não haverá essa sujeira. O rio será de água cristalina. Isso aqui não é ficção, não. Isso aqui é promessa de Deus. É promessa do Criador. Irmão, creia nisso. Esta mensagem te colocará você lá naquele lugar. Oh, como é maravilhoso saber que você vai sair de um hospital de pestilento e vai entrar numa rua chamada Rua de Ouro, aonde os anjos estão todos ali observando, esperando os seus habitantes, e você é um deles. Não desanime, não entregue agora, não. É a etapa final, é final de era, é final de tempo, é hora de irmos embora. Não desista, não troque sua primogenitura pelo um prato de lentilha como fez Esaú. Afinal de contas, você não é um Esaú, você não tem semente como a de Esaú, você tem uma semente como tinha Jacó. Lute com Deus e vença teus problemas, vence as tuas dificuldades. Ele vai te ajudar, Ele vai te conceder para você sair dessa situação. Moisés escolheu se tornar. Ele viu pela fé o que eles eram. E Deus havia prometido há 400 anos que ele o libertaria. Mesmo assim, ele demorou mais outros 20 anos. Não obstante, Moisés creu nele. E a razão pela qual estou no campo hoje, neste movimento, é porque, pela fé, uma noite lá na Grêmio, Indiana, cerca de 10 anos atrás, o anjo do Senhor, o qual falou comigo desde criança, falou comigo a respeito dessas coisas, e eu saí e me associei. Muitas vezes eu não creio nas coisas que eles fazem, mas mesmo assim, eu creio que ali está a igreja do Deus vivo. Eu também creio, se tiver alguém para ser arrebatado, nós estamos nesse grupo que seremos transformados. Creia na sua chamada, creia na sua eleição. Não é você quem vai fazer, não é eu quem vou fazer, mas é o nosso Deus que nos vai fazer isso. É o nosso Deus que vai descer e vai nos dar um grande poder. Vai haver uma transformação, e o ser humano nada pode fazer, mas foi Jesus quem disse mesmo: sem mim nada podeis fazer. Mas eu creio que descerá um poder nessa noiva, descerá um poder nessa igreja. Eu creio que nós fazemos parte dessa noiva do Senhor Jesus Cristo. Brana diz, muitas vezes, eu não creio em tudo que eles fazem, mas eu creio que eles são o povo que será arrebatados. Veja, e eu saí, me associei. Muitas vezes eu não creio nas coisas que eles fazem, eu também não creio, mas mesmo assim, eu creio que ali está a igreja do Deus vivo. Você é parte da igreja do Deus vivo? Você pode dizer amém para isso? Eu sou parte da igreja. Eu preferia andar sozinho com poucas pessoas que realmente creem em Deus e tomam a sua palavra, do que estar com milhões que o negam. Eu também prefiro ficar com um pequeno grupo, ficar com uma pequena igreja, mas que pode dizer amém a todas as promessas de Deus. Nunca venha negar a Bíblia, nunca venha negar a mensagem. Ela é que te dará a força e a fé para o rápido. Agora, veja que culto maravilhoso é esse.
é para você. Expulsa esse mal. Você tem, porque clamas, fala. Deus cumprirá a tua palavra. Creia na sua chamada. Foi Deus que me chamou, foi Deus que me mostrou. O profeta nas Escrituras, quantos que não pode ver e você viu? Quantos que não pode enxergar o que você está enxergando? Ou foi Deus que te trouxe até aqui? Foi Deus que pôs esse Espírito Santo em você? Aleluia! Foi Deus que te trouxe por esses anos todos. Agora, nossa fé, véu adentro 69. Agora, nossa fé não pode descansar sobre nada. Você não pode descansar sobre nada. Um cristão tem que ter fé. Ele tem que ter fé para sair dessa situação. Tem que ter um lugar sólido onde descanse. Você sabe disso? E o único lugar de descanso que um cristão verdadeiramente nascido de novo, pode descansar sua fé, ou sua, é na imutável palavra de Deus. Amém. Eu descanso a minha fé, é nas promessas de Deus. Ele disse: eu sou o Senhor que te sara todas as tuas enfermidades. E eu falo amém para isso. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu digo amém para isso. E aqui na mensagem Véu Adentro, o profeta diz assim no 74. Eu dizia: a fé cristã está baseada completamente em repouso. Repose, espere, aguarde, não se agita, não sai por aí agitado, não, espere. Olha a paciência que teve Sadraque, Mesaque e Abednego, olha a paciência que teve Noé. Olha a paciência dos patriarcas do passado. Espere em Deus, aguarde, não saia por aí. A fé cristã está baseada completamente em repouso. Isso é correto. Um cristão não é agitado. O que você faria no dia que o mar estava agitado e o barco se afundando? Você se agitaria junto? Mas você nunca viu o mestre agitado. Com a calma, com a tranquilidade, com aquela calma que Deus tinha dado, e ele levantou, embora estando dormindo, ele repreendeu aquela tempestade e houve bonança. Irmã e irmão, o poder do Senhor Jesus Cristo está nesta igreja. Aquele mesmo Deus que falou para o mundo existir, está nesse povo chamado noiva de Jesus Cristo. Você sabia que aquele poder que falou que haja luz, haja piolho lá no Egito, haja rã lá no Egito, haja isto, haja aquilo, está neste povo chamado noiva de Jesus Cristo? Vocês sabem disso? Não foi Moisés que trouxe a mosca, ele foi o instrumento, quem criou foi Deus. Amém. Oh, como isso me entusiasma a minha alma. Se você falar a palavra numa hora de inspiração dada por Deus, a enfermidade tem que deixar aquele corpo, porque é Deus falando através de você. Creia na sua chamada e Deus cuidará disso. Um cristão não corre de lugar em lugar,
Hoje é um pastor, amanhã já é outro. Hoje é uma igreja, amanhã já é outra. Hoje é uma coisa, amanhã já é outro. Não, um cristão não se irrita, não discute, nem se preocupa com as coisas. Um cristão reposa. Tudo tem terminado. Tudo termina para o crente no Calvário. O que tinha acontecido com Moisés? Quando ele lançou a vara, e os mágicos também pegou e lançou. Se ele tivesse ficado agitado, o que aconteceria? Mas ele aguardou um pouco, olhou naquilo, daqui a pouco a sua serpente engoliu as outras. Ele aguardou, ele teve paciência em esperar o mandado de Deus. Vamos aguardar com paciência, Deus cuidará de tudo. Deus cuidará de você lá no hospital, Deus te cuidará de você lá no seu trabalho, Deus cuidará de você lá na sua casa. Eu sei que Ele está cuidando de nós. Eu quero escutar o seu glória a Deus, aleluia. Por isso Ele tem cuidado de nós. Pai bendito, nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, cuidado da nossa família, cuidado do nosso lar, de nosso pão de cada dia, da nossa saúde. Eu sei que o Senhor tem cuidado, eu sei que o Senhor tem feito isto por mim, em minhas viagens, em meus trabalhos, desta igreja. O Senhor até aqui, podemos dizer, Ebenezer, o Senhor tem nos ajudado. Eu te agradeço por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. E nada ponho a minha fé, se estão firmados no Senhor. Vamos cantar de novo, vamos cantar de novo. Nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Viver se houver-me dor, no sangue do bom Redentor. Todos. Minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Na sua graça vou viver. Ansias eu portar, e confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.